Hoje eu gostaria de falar sobre culpa. Culpa é uma coisa que todo mundo conhece. Criança, adulto, idoso, todo mundo já sentiu, né? E a culpa, ela se dá em 3 níveis específicos. Tem um antropológico, que é quando ela se estabelece por diversos fatores e parâmetros, e isso vem desde o social, econômico, que é, por exemplo, se a pessoa já nasce pobre, ela já se sente culpada, de certa forma, porque é apontado, existe um julgamento em relação a isso. Se nasce pobre e ainda mora numa comunidade, piorou, né? E se for pobre, mora na comunidade e preto, é ainda mais castigado. E só é parar para pensar, na realidade não acontece isso. A gente ouve críticas, bullying. Ah, mas tem gente na comunidade que faz faculdade? Né? Uma criança que nunca andou solta na rua, anda com um boné que, para ela, ainda não entende direito o que significa, mas anda com um boné com o bico para trás, aí alguém de fora da comunidade vai falar assim, ah, agora virou malandrinho? Então, todos esses comentários são culpa estabelecidas pelos padrões antropológicos de uma sociedade que tem preconceito. Então, tem esse lado da culpa. Né? Tem um outro lado, que é o que mais se vê também, só que aí agora de uma maneira pessoal, que é a culpa psíquica. São os pesos que nós carregamos porque plantaram em nós, ou outros carregam porque nós plantamos neles. E a terceira culpa, que a gente vai falar mais para o final, é a culpa espiritual, que, através da palavra de Deus, a gente conhece um pouco mais. Então, imagine, vou dar exemplos simples que se vê no dia a dia. Às vezes, uma esposa quer algum objeto, qualquer coisa, pode ser roupa, coisa de cozinha, enfim. Está sonhando tanto para comprar aquela coisa, ou uma viagem, não consegue, e o marido se sente culpado e dá um buquê de flores, ou leva ela ali para uma lanchonete, para dizer, não, meu amor, agora a gente não pode. Né? Então, fica com aquela carga de culpa. Às vezes, porque, no caso de familiares, né, pai, mãe, avós que criam filhos, enfim, vai colocar a criança de castigo, aí acha que exagerou, se sente culpado por aquilo, aí vai lá e diz, não, meu filhinho, agora você pode ver televisão até mais tarde. Ou seja, sentiu culpa e, para recompensar, permite um pouco de excesso de outras coisas que, consequentemente, vai causar ainda mais culpa depois. Né? Que, infelizmente, é isso que acontece. A gente, para consertar uma culpa, a gente tenta recompensar com outra coisa que, na maioria das vezes, a gente vai se arrepender de novo. E aí a gente começa a pensar como eu posso, especificamente, não sentir essa culpa, esse peso. Porque, quer ver um outro que agora eu lembrei? Às vezes a pessoa já tem uma certa condição, ou ela estudou e conseguiu alcançar uma boa condição, e ela não viaja, ou ela não quer curtir algo melhor, porque ela se sente culpada, porque talvez a família não alcançou o nível dela. Você já passou por isso? Não é todo mundo. A gente sabe que as culpas, elas variam de níveis de pessoas, mas, na maioria das vezes, o Brasil, especialmente, não é um país de gente totalmente rico. São empreendedores que venceram na vida e passaram por muitas condições como essa. As privações que passaram na família, quando ela consegue alcançar um nível mais alto, ela se sente endividada, culpada, que tem que corrigir todo o resto da família. Normalmente é isso que se vê. Né?
E aí vem a pergunta, como a gente conseguir viver no mundo e ter um limite para que, de fato, eu consiga resolver algumas situações? Quer ver uma outra simples, para a gente já ingressar em algo mais bíblico? Quem nunca teve uma sensação de culpa por não conseguir ajudar mais pessoas? Ou quem nunca não se viu impotente por não conseguir terminar com a miséria do mundo? Ou quantas vezes você já passou por alguém e diz assim, Senhor, eu precisava de mais dinheiro para abrir um abrigo, para abrir um orfanato, para cuidar né, montar um canil para cuidar dos cachorros perdidos na rua. Então, sempre tem. Inconscientemente, isso é culpa. Então, às vezes, a gente não admite, porque no automático do dia a dia, a gente não para pensar. Mas isso é culpa. E ela se desdobra de várias maneiras, de vários fatores. Às vezes, e eu acredito que é às vezes, mas muito mais para 100%, que enquanto nós éramos crianças, talvez a gente não lembre, dependendo da idade, alguns até falem, não, mas eu não passei por isso. Mas seria interessante pensar sobre. Às vezes a mãe diz assim, eu estou com dor de cabeça porque você me deu muito trabalho. Talvez ela não lembre dessa frase, mas implantaram nela um sentimento de culpa. Ela tinha responsabilidade naquilo? Na situação familiar onde ela brincou, correu, gritou e a mãe ficou com dor de cabeça? Necessariamente não. E aqui eu não estou dizendo que está errado, tá? Porque às vezes as mães se acham que precisa ser a super-heroína, né? As mães se cobram que tem que ser uma mãe muito melhor. Eu talvez não estivesse tão preparada para ter o meu filhinho. E acaba trazendo um peso muito grande para a maternidade. Sendo que, como nós cantamos ao pé da cruz, mesmo falho, Deus nos ama e a gente está aqui para aprender. Seria ótimo se tivesse uma faculdade para ensinar como ser mãe. Né? E não tem. A gente aprende com a vida mesmo. Né? E aí tem uma outra questão no meio disso tudo, que acaba sendo automático na vida. Uma culpa verdadeira misturada com uma culpa falsa. Porque a culpa antropológica, cultural, social, a culpa psíquica, na maioria das vezes, elas são falsas. Por que são falsas? Porque é segundo um padrão de um grupo. Alguém disse que estava errado. E é por isso que nós, como cristãos, adventistas do sétimo dia, especialmente falando aqui, né, para nós precisamos estar sempre lendo a Bíblia. Afinal de contas, ela se renova cada vez que a gente estuda. Porque a palavra de Deus é a única ferramenta, de fato, poderosa, que vai fazer a gente tirar essas escamas dos olhos e conseguir ver, de fato, se a minha interpretação da realidade está mais baseada nas minhas emoções, na culpa que a gente carrega, que foi plantada em nós, ou se, de fato, a gente está olhando com os olhos fitos em Jesus. Eu não sei quantos sabem, mas eu sou psicanalista clínica. E Deus tem feito um milagre em mim através dessa formação. Já tem um tempo que eu tenho essa formação, mas, através dos estudos, Deus vem fazendo um mover aqui dentro. Sabe? Eu tenho visto que Deus tem quebrado aqueles tijolos que era difícil de sair do lugar, mesmo com aquelas máquinas pesadas. Sabe? Deus é o único que vai lá e move aquilo para construir um novo ser. E o Freud, ele às vezes é mal compreendido, mas tem muita coisa que vale a pena a gente ler sobre. Uma das coisas que ele fala, aí falando sobre o nosso tema, tá? Culpa. Que a culpa, na verdade, ela pode ser... Já viu algum momento
ou você se viveu, né? Você esquecendo o nome de alguém, uma data de aniversário, ou eu, porta aberta. Estava com um livro na mão, esqueceu no banco do ônibus, um guarda-chuva na loja, ou coisas muito mais importantes, um aniversário do casamento, um aniversário da esposa, né? E o Freud já dizia que esse ato de esquecimento, de lapso, não acontece por acaso. E isso já era compreendido muito antes dele. Só que ele e os seus seguidores trazem com uma maneira de uma maneira mais clara de se compreender, que o esquecimento ele pode revelar uma falta, e não é qualquer falta. É uma falta de compromisso comigo, uma falta de compromisso com você. Vou clarear. Às vezes, você é convidado para uma festa de aniversário, qualquer coisa, você não quer ir. Mas você diz, fulana, que legal, eu vou. Aí você está procurando um jeito de falar para ela que não quer ir. Mas ali, naquele momento, você disse que iria. No fundo, você já sabia que não queria. Aí, no dia da festa, você esquece. Então, foi por acaso? Não. Você só não cumpriu o acordo com você mesmo. Então, ele forçou você a dar uma resposta. Entende? É algo interno, muito profundo. E é por conta dessa sensação que a gente está todo o tempo procurando a absorção das pessoas. Essa absorção, ela acontece quando a gente está contando alguma coisa a alguém e a gente diz, não, mas eu já ajudei tanto ela. Nossa, você não sabe quanto eu lutei pelo meu casamento. Nossa, mas eu já tive tanta paciência com esse menino. Aí você quer ouvir, amiga, mas não é culpa sua, não. Por quê? No fundo, esse veredito é para te acalmar, para você não olhar para a situação que precisa ser resolvida. E quando eu falo que a psicanálise tem sido uma ferramenta de Deus para me salvar, é justamente eu trabalhando e pontuando alguns pontos em mim sobre isso. Será se aquilo que eu estou empurrando com a barriga não é algo que eu preciso, de fato, resolver? E que se dói tanto, e se tem tanto desconforto, não seria o caso de eu parar para pensar o que isso quer me dizer? E como o irmão bem orou, eu uso uma frase que é assim, Senhor, me salva de mim mesmo, porque o Senhor me conhece melhor do que eu. Existe coisa em nós que a gente nem sabe. E, às vezes, a gente não tem consciência nenhuma sobre o caso. Né? Tem 3 versos na Bíblia, são mais, né? Só que hoje eu trouxe 3, e eu anotei aqui, que eu gosto muito, para trabalhar esse tema, que está lá em Provérbios 4, 23, vou ler aqui, porque são 3, então vou ler seguidos, tá? Que diz assim, de tudo que te podes guardar, guarda o teu coração, porque deles procedes as fontes de vida. Por que guardar o coração? De tudo que tem, que pode guardar justamente o coração. E não é o coração ou essa bomba que bate aqui dentro. É a mente. Então, se tem uma coisa que você precisa cuidar, é a sua mente. O outro texto, que é muito profundo, que fala muito ao nosso coração sobre essas questões, e culpa é uma emoção, né? Então, onde nós estamos colocando nossas emoções? Será se elas estão nos aproximando de Deus ou nos afastando? Porque a emoção, ela cabe. Tem um objetivo específico de nos empurrar para Deus, mas pode ser que elas estejam distorcidas e eu tenho uma imagem diferente. Que está lá em 1 Pedro 2,11. Pedro diz assim, amados, eu peço que, como forasteiros e peregrinos que sois, que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a vossa alma. A minha linguagem tem a vossa alma ali, mas é a mesma coisa. Essa alma ali é mente. Quem são
essas paixões carnais que combatem contra a nossa mente? Que isso? Que concupiscências são essas? Pecado. Mas tem outros nomes também. Né? O outro texto está lá em Romanos 6,12. Ele diz assim, olha, não reine, portanto, no vosso corpo mortal. Não, eu acho que eu li errado. Não reine, tá certo, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, no texto de Pedro, ele fala, cuidado que tem guerreiros emocionais, vamos dizer assim, concupiscência que luta contra a sua alma. Paulo já diz assim, cuidado, que não reine esses guerreiros, essas paixões lutando contra você. E quando luta contra você, atinge como? Quem? O corpo. E nós somos o corpo de Cristo. O corpo, quando ele está doente, ele influencia a mente. Já viu aquele ditado, corpo sã, mente sã? É cíclico. Se as minhas emoções elas não estão alinhadas com a vontade de Deus, automaticamente eu vou ter imagem distorcida do amor de Deus. Eu vou enxergar Deus de maneira completamente diferente daquilo que eu digo que eu acredito. Porque eu posso até dizer que eu amo a Deus. Eu posso até dizer que Deus me ama intelectualmente. Mas, na profundidade, eu posso ter dificuldade de chegar para Ele e chamar de Pai, por exemplo. Porque na minha imagem emocional, na minha memória emocional, desculpa, né, falei imagem, mas é memória, está ligado e arraigado ao meu passado, que quando eu ia contar alguma coisa ao meu pai, ele não queria me ouvir. Então, eu não vou chamar Deus de Pai. Deus é só Senhor e Salvador, mas Pai não. Outra questão também é que, sabe aquele verso que tem lá em Gênesis 3, final do verso, lá, versículo 17, quando Deus dá ordem a Adão, não coma da árvore que está no meio do jardim? 17, isso. Não coma da árvore que está no meio do jardim, porque se dela comerdes... Isso, é essa aí. Não coma da árvore que está no meio do jardim, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Aí diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Era morte física, como nós cremos, e espiritual? Também. Um afastamento de Deus. Mas olha o que a nossa querida Ellen White fala. Inclusive, quando eu pensei em falar sobre a culpa, eu já estava relendo esse livro, porque eu tenho algumas questões pessoais sendo trabalhadas com Deus, e sabe aquela vozinha que você pergunta, só você sabe, só você ouve, só você entende, quando você faz uma pergunta para Deus e vem uma resposta e fala assim, faz isso. E agora? Cadê minha marcação? Marquei tanto. Eu fiz uma pergunta para Deus sobre como eu trabalhar o eu mais íntimo sem me perder de Deus. Porque tal qual, achei, tal qual um curso como psicanálise, psicologia e tantos outros, infelizmente, a gente tem a tendência de se afastar de Deus. Infelizmente, isso acontece. Existem muitos casos. Mas aí a gente fica, Senhor, eu preciso estudar isso, mas eu tenho um objetivo. E o objetivo é me aproximar do Senhor e o que eu aprendi eu compartilhar com os irmãos. Então, por favor, tenha misericórdia de mim. O que eu preciso ver que eu não estou vendo?
A minha oração sempre foi essa, qualquer coisa que eu vou estudar. E estudando sobre as emoções, especialmente sobre a culpa, me veio esse verso de Gênesis 3:17. Oi? Ah, desculpa, é verdade. Gênesis 2:17. Não coma da árvore que está no meio do jardim, porque ela é do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que delas comerdes, certamente morrereis. A nossa querida Ellen diz assim, ó, o conhecimento que Deus não queria que nossos pais tivessem era o conhecimento da culpa. Quantos já leram isso? Mente, Caráter e Personalidade, página 562, dessa coleção aqui. Ela é clara em falar que quando o casal acolheram as falsas mentiras de Satanás, foi o que levou à desobediência, que é o que a gente já sabe, mas levando à transgressão de Deus, eles trouxeram sobre si o conhecimento e o peso da culpa. E se a gente olhar, a culpa é o que mais mata hoje em dia. Eu chego a me arrepio, porque todo tempo eu fico emocionada quando eu leio estudos sobre isso. Se você for ver estudos e pesquisas, hospitais cheios de pessoas doentes, porque não fez o que deveria ter feito, se arrependeu de não ter feito. Ah, eu não dei o abraço no meu filho, eu não beijei meu neto, eu não fiz aquilo com meu pai, eu não me despedi da minha família, eu não falei para ela que podia, e ela fez escondido, sabe? Esses pesares que vêm, que a conta chega e cobra. E uma coisa interessante também é que no cérebro tem uma parte que se chama neocórtex. E a ciência mostra que o neocórtex é como uma calculadora. A calculadora serve para quê? Ela só calcula, faz cálculo que você quiser. O neocórtex, ele é uma estrutura específica para resolver conflitos, problemas. Deus te deu uma capacidade física, intelectual, espiritual, que como cristãos nós cremos que Deus nos deu faculdades vitais, capazes de resolver questões. E se a gente não resolve, sabe o que ele faz? Não dorme, não. Tem aquilo ali para resolver, olha. Ou vocês não passam por isso? É o neocórtex que faz isso. E Ellen White diz, tem um capítulo inteiro só sobre sentimentos de culpa, depois convido vocês a estudarem. Ela fala que esse sentimento, essa emoção, acaba nos deixando muito eu esqueci a palavra, mas se sentindo muito pequenino. Porque a gente todo o tempo olha para Deus, sabe como? Sou pobre, miserável, cego e nu. Só isso. A gente esquece que, de fato, Ele nos ama, que a gente canta o tempo inteiro, mas eu só canto. Eu não sinto. Sabe? E, por mais que algumas vezes a gente ouviu, irmão, mas você não precisa sentir a presença de Deus. Mas, irmãos, vocês precisam ter a convicção, e a convicção vai fazer você sentir. É algo que é natural. E o que mais faz a gente sofrer, sabe o que é? Dentro dessa perspectiva de reconhecer a culpa, que, inclusive, o reconhecer é um dos passos. Hoje se fala muito em inteligência emocional. Tem um famosíssimo aí, o Daniel Goleman. Ele dá 5 pilares para você se tornar uma pessoa inteligente e emocional. E a Bíblia já falava deles há séculos. O principal deles é reconhecer. Reconhecer sua emoção, reconhecer seu estado. Peça ajuda. E não é o que Jesus sempre falou?
Vinde e arrazoemos, eu quero conversar com você. Está cansado e sobrecarregado? Venha, meu filho, troca o seu fardo que está pesado pelo meu que é leve. Não é sempre esse o convite? Não é sempre o convite desde o Éden? Adão, onde você está? Sempre é esse o convite. A ciência está falando isso agora, mas Deus já falava há muito tempo. E às vezes a gente resiste de ir de fato a Ele e dizer tudo que está profundamente arraigado. E aí a gente não fala para Deus, e a tendência é culpa por cima de culpa. Porque eu não falo para Deus que eu preciso, e eu preciso não é uma proposta de obrigação, de peso, mas eu preciso de reconhecer que talvez eu precise mudar meu estilo de vida, talvez eu precise mudar a minha situação no casamento, que talvez eu precise mudar o meu relacionamento com meu filho, a forma que eu trato, sabe? A maneira que eu lido com a minha mãe. Não, mas eu estou bem, eu oro, eu canto, eu vou à igreja, mas isso não. Porque ela é uma pessoa difícil, é assim que a gente diz. Né? E tem uma coisa bem interessante, estudando sobre esse aspecto, que o sofrimento maior é porque a gente foge disso, a gente não reconhece, e isso faz com que a gente permaneça sofrendo algo que poderia ser minimizado. Nós somos seres dual. Já ouviu falar da dualidade? Bem e mal. De fato, acontece. Sem Cristo, quem é bom? Ninguém. Então, o reconhecer é justamente isso. A culpa, ela nos trouxe isso. Como Adão e Eva souberam que eles tinham errado? A culpa. A culpa trouxe medo e vergonha. Essa é a parte ruim. Mas nós também temos a parte boa, porque em Cristo, pelo Espírito Santo, pelo poder transformador, a gente consegue ser uma pessoa melhor. E se a gente se propor a cada dia fazer essa entrega, a gente vai ficando melhor. Não melhor que o outro. Não é isso. Mas melhor que você mesmo. É vencer as suas batalhas. Essa luta que Pedro fala, queridos, vigiem, porque tem guerreiros aí lutando contra a sua alma. Que Paulo está dizendo, cuidado, para quem não reine no seu corpo mortal paixões, que luta contra você. E ele sabia bem do que falava. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ele sabia a receita, ele sabia o caminho. E nós podemos, cada dia, se aproximar mais de Jesus, para ser não igual Paulo. Pode até ser melhor que Paulo, no sentido de, enquanto nós estarmos vivos, que nós temos obras maiores para fazer. Que foi isso que Jesus disse? Porque ele não estaria mais aqui, nós estamos. Então, nós podemos. E ele está ansioso para derramar o poder do Espírito Santo em dose dupla, né? A chuva serôdia, para que a gente faça uma obra maior do que já foi feita até aqui. E a gente vai conseguir fazer quando se esvaziar. Vou falar só mais um tiquinho do ponto... Quanto tempo eu tenho? De um ponto negativo da culpa, só para vocês pegarem no dia a dia, vocês perceberem se faz sentido. A culpa tem utilidade? Tem utilidade você sentir culpa? Tem? Se não for expor, irmã, se você quiser falar, você pode falar? Qual a utilidade da senhora enxergar na culpa? Pode ser qualquer pessoa, tá, gente? A utilidade seria o limite?
não seria negativo? Que a culpa te limita a avançar. A utilidade é algo positivo. A pessoa é positivo para ela na perspectiva da realidade dela, mas no fundo causa prejuízo. Então eu quero saber que tipo de utilidade a culpa pode trazer. A culpa leva ao perdão. Você pedir desculpa. Só você precisa reconhecer a sua culpa para você aprender a pedir desculpa e perdão. Obrigada, irmão, mas eu acho que eu não me fiz entendida, então. Então, vocês só estão dando resposta da possível culpa boa. E eu queria que você respondesse pelo menos uma perspectiva que pudesse responder as duas. Porque tem culpa boa e culpa ruim? Tem. A Bíblia fala, eu esqueci de anotar, mas o Marquinho deve saber, os bons de Bíblias aqui. Eu acho que é ou 1 ou 2 Coríntios 6, se eu não estiver enganada, tem um verso que diz assim, que a tristeza provocada ou produzida por Deus leva ao arrependimento e salvação. Mas a tristeza provocada pelo mundo leva à morte. E essa tristeza é culpa. Não é uma tristeza simplesmente, eu estou triste e vou refletir sobre a vida para ver qual a melhor perspectiva eu vou tomar de decisão. Não. Conseguiu achar, irmão? É Coríntios ou 1 ou 2. Deixa eu ver se o meu está aqui. Uhum. Ou seja, a culpa ela tem sua utilidade? Tem, em muitos aspectos, queridos. Ela pode provocar até doenças para manter alguém preso. Porque a culpa gera vingança, e às vezes a vingança é inconsciente. Ele quer se separar de mim? Pois agora eu vou ter um câncer para ele não poder se separar de mim. Ele está pensando em me trair? Às vezes, pode pensar, não, eu não vou pagar na mesma moeda, mas eu vou fazer alguma coisa para atingi-lo. Então, tem uma utilidade que gera grandes prejuízos. Na prática, no dia a dia, a gente não visualiza, porque está tudo muito automático. Mas isso nos prende. A maioria dos especialistas em psicanálise, eles têm um olhar unânime em relação à culpa, que eles dizem que nós se fazemos escravos da culpa. E quando a gente olha para Isaías 53, eu vou ver se eu acho aqui Coríntios, tá? Quando a gente olha para Isaías 53, lá mostra que Jesus morreu por conta da culpa da humanidade. Nas costas de Jesus foi todo o peso da culpa do mundo inteiro. Então, culpa mata. Não matou só Jesus, não. Pode matar muita gente. Inclusive, pode matar algumas pessoas inconscientemente. Obrigada, amor. 2 Coríntios 7:10, pessoal. Isso mesmo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Ou seja, é uma culpa boa. Eu não deveria ter dito algo que machucou minha irmãzinha. Eu vou lá e converso com ela e resolvo. Essa é a culpa boa. Me levou, gerou uma reflexão positiva, né? E eu fui lá e tive uma atitude, uma ação, um comportamento, obrigada, irmão, que gerou uma ação para o reino, inclusive para muitos que ainda não são cristãos, quando a gente toma essa decisão, elas, nossa, mas ninguém nunca me pediu desculpa, você foi a primeira. Olha o que o Espírito Santo pode aproveitar. Né? Mas o texto tem a segunda parte também. Que a tristeza que é provocada pelo mundo causa o quê? Morte. É a culpa ruim. É a culpa que é imposta pela cultura, pelo meio social,
e que às vezes está muito mais inconsciente porque a gente está mais acostumado a receber e não refletir. Eu vim domingo passado atrasada. Não senti não, irmão. Estou trabalhando já para não me sentir mais culpado por certas coisas que podem acontecer. Mas, na mensagem do irmão Francisco, me trouxe uma reflexão profunda. Ele falou que vocês têm um número de pessoas para trabalhar e que ele se sente preocupado se, de fato, nós como igreja, né, vocês, estarão prontos para receber essas pessoas novas aqui. Porque ele citou, enfatizou, são pessoas que pensam diferente, vestem diferente, comem diferente, porque a culpa é imposta? Mas a saia está curta. Você aprendeu de algum jeito. Infelizmente, a gente, como religioso, a gente entrou na igreja, não pode, não pode, não pode. Infelizmente. Então, a gente olha mais para aquilo que nós julgamos como errado. E isso a gente segue um padrão que é ditado pelo mundo. Porque a gente está no meio dessa culpa antropológica, social, imposta. E a gente precisa trabalhar isso em nós, para que, de fato, o Espírito Santo conduza e a gente perceba, cabe eu falar isso? Em que momento? Como? Porque aí sim, a gente vai ganhar essas pessoas para Jesus. Quando eu começar a trabalhar em mim. Eu me sinto constrangida quando eu olho para, né? Mania nordestina, falar as coisas cortadas para os discípulos, que com tão pouca informação, a maioria deles, fizeram o mundo abalar. Abalaram o mundo, né? E, às vezes, eu fico olhando e, às vezes, a gente percebe que a gente tem muito mais condição que ele e a gente não faz metade do que eles fizeram. É um tipo de culpa. Quem te disse que isso é culpa? Lendo. Inconscientemente ou conscientemente, você se compara. Não é assim que acontece? Aí a gente vai lá aos pés da cruz e diz, Senhor, eu quero ser melhor. E chora. E está tudo certo, irmão. Não estou criticando, não, tá? Mas só que quando a gente levanta e vai para a vida, a gente esquece do que prometeu. Por quê? Para a gente avançar, a gente precisa olhar para a gente. E, de novo, quando é referido a olhar para a gente, não é aquele negócio que o mundo prega de você é a pessoa que tem que estar em primeiro lugar no sentido de autocuidado, se proteger, não se permitir que alguém te agrida, física, verbal, psicológica, enfim, sim. Mas, como Paulo diz, é importante, mas não superior que os outros. Então, esse autoexame, essa reflexão, olhando para dentro, é justamente para quando eu olho para mim e eu olho para Cristo, eu tenho o desejo de me assemelhar a Ele. Porque cada vez que eu me assemelho a Jesus, eu estou deixando um pouco dessa culpa para trás. Porque Cristo liberta de toda a culpa. Amém. Cristo liberta de todo o peso. E mais, se preciso for, se cairmos, a gente não precisa ter medo de chegar a Ele. Porque Ele está sempre disposto a nos ouvir, está sempre disposto a nos perdoar. E
E quando a gente se vê culpados, mesmo sendo cristãos, lembra do ato falho que eu mencionei? Que eles dizem que a gente não esquece as coisas por acaso? É porque, no fundo, a gente sabe que nós não somos fiéis nem a mim, no caso, a nós, você a você mesmo, nem a Deus. Sabe a receita? Normalmente, eu falo isso para algumas pessoas, aí ela fala assim, vamos, mas o que faz para sair disso? Eu gosto de dar esse exemplo aqui, que fica muito mais claro. Quem já sentiu mágoa? 100%, né? O que é mágoa? Beleza, é isso mesmo, irmão. Também pode ser, irmão. Mas mágoa, toda vez que nós temos mágoa de alguém e não resolvemos, a gente tem mania, é mania automática, de cobrar dívida. Já viu aquela... minha mãe não tinha tempo para mim, aí eu cresci com laptop, computador, com tudo, mas quando se torna adulta, inconscientemente fica cobrando da mãe coisas ainda, para que ela se sinta culpada do tempo enquanto era criança e adolescente que não esteve com ele. Inconscientemente. Legal. Ouviu o que ele disse? Que ele leu uma frase que mágoa é uma má água que você bebe querendo afogar o outro. E é isso, boa definição. Por quê? Mágoa é você estar certo na sua mente, é redundante, né? Mas é você estar certo na sua mente que você está certo. É você bater o pé, eu não volto atrás, eu não peço desculpa, eu não cedo porque eu estou certa. Não, você não sabe o que eu passei na infância, você não sabe quantas vezes eu apanhei, você não sabe o que o meu marido já fez. E fica preso na mágoa. E o interessante é que, por a gente achar que a gente está certo, esse senso de justiça fica o tempo inteiro cobrando essa dívida. Mesmo em muitos casos, que tudo bem, se for algo que relacione-se à justiça humana, que seja pago, para ser preso, que seja. Mas, em muitos casos, mesmo sendo preso, a pessoa diz assim, eu não queria que ele fosse preso. Eu queria que ele morresse. Por quê? O senso daquela pessoa de justiça era a morte. E existe ou não existe pessoas assim, irmãos? Ou a gente, em muitos casos, já passou por isso? Quando a gente odeia alguém, a gente está pedindo que ele morra. Então, é a gente perceber, né, que esse senso de justiça, no fundo, é uma cobrança de dívida. E só tem 4 opções para você sair disso. Primeiro ponto é você pagar com a mesma moeda. Ele me traiu, eu vou trair também. Ele me denunciou, vou denunciar também para a família. Ele fez uma dívida, ou comprou, fez algo financeiro escondido de mim, eu vou também pagar na mesma moeda. Agora, se para você não trair é um valor, você não vai fazer isso. Mas se não for, acaba fazendo. Ou seja, primeira opção, paga na mesma moeda. Segunda opção, você diz assim, já fez isso comigo, não quero mais lidar, vou largar. Voltando só à primeira opção. Pagou da mesma moeda, mas pagou a dívida? Não. Muitas vezes nem se satisfez. Porque vingança não gera satisfação por muito tempo.
Segundo ponto, largou. Não quer conversar, não quer lidar com aquilo, larga a pessoa e esquece. Não quer nem passar na rua. Acabou a dívida? A mágoa está ali. E a dívida vai ser cobrada, mesmo inconscientemente. Porque quando você ouve o nome dela, você diz assim, não me fale nesse nome. O terceiro ponto é a gente sofrer. Eu não culpo o outro, mas eu me culpo. Ah, ela me bateu porque eu fiz isso. Entende? Ah, minha mãe só fez aquilo porque eu fiz por onde. Meu marido só me bateu porque eu irritei. E aí vai. Quantas vítimas a gente vê assim? Muitas. Muitas perdoam o abusador. E o abusador em geral, tá, gente? Todos os tipos de violência. Mas não perdoa a si mesmo. Então, primeiro ponto, paga com a mesma moeda. Segundo ponto, larga. Terceiro ponto, cobra a dívida em si mesmo. Aí vive doente, chorosa, melancólica. E aí vai. E o último ponto, senta e resolve. E aí? É fácil sentar e resolver? Como a gente resolve? Lembrando que os 3 pontos iniciais, você tenta pagar a dívida de algum modo, porque você cobra, mas você não paga totalmente, você não resolve, não eliminou a dívida. Porque você está cobrando de alguma maneira. Agora, quando eu sento e resolvo, lembra do córtex que eu falei? Ele quer que sente e resolva. Calculadorinha, vamos lá, qual é o problema? X. É com quem? Com o pai, mãe, com o marido, com o trabalho. Ah, o que eu posso fazer? Isso e isso. Ah, é eu que tenho que pedir perdão? Então, se prepare e vai lá. Ah, você tem que falar primeiro com Deus? Então, fala, clama, se derrama aos pés dele. Cria estrutura emocional, mas faz. O córtex está o tempo inteiro falando isso para a gente. E o Espírito Santo, ó, oba, é isso que eu quero. Você está permitindo que tenha esse diálogo interno? Então, o Espírito Santo está lá. Os anjos do Senhor estão lá, influenciando para a tomada de decisão. E aí, não é uma coisa fácil de fazer. Eu diria que para nós humanos é quase impossível. Porque, como foi visto nos 3 primeiros casos, eu posso cobrar a dívida o tempo inteiro, consciente ou inconsciente, mas eu não pago a dívida. Mas nesse último, que eu sento e resolvo, eu vou conseguir, nós conseguimos, se formos abnegados. Ah, Vanusa, mas abnegado eu não sou, não. Que abnegação? Boa definição, negar a si mesmo. Mas eu tenho trabalhado com superar dores ou traumas frente à responsabilidade do outro. Não me importa se o outro vai olhar para mim, se ele também vai me perdoar, se for o caso de também receber o perdão, eu decido que eu vou superar. Isso é abnegação. Ou seja, é você vencer o seu próprio egoísmo. É você largar a mão do seu direito de cobrar. Então, sentar e resolver, só resolve com abnegação. E como a gente faz isso? Sozinhos? Não. Deus nos deu capacidades vitais, Deus nos deu condições emocionais e psíquicas para conseguir resolver. E ele ainda diz assim, filho, eu estou aqui com você. Eu estou aqui e você vai conseguir. É só você se esvaziar dos bloqueadores. Quais são os bloqueadores? Egoísmo, orgulho. Não, ele que fez, ele que tem que me pedir primeiro. Ou a frustração. E para isso tem que identificar algo maior. Tem que ter algo maior que tudo isso para você conseguir se manter.
A sua saúde mental pode ser algo maior. O desenvolvimento da sua espiritualidade pode ser algo maior. Você se manter ativa, bem, cuidando de si, pode ser algo maior. Varia. Para cada um tem um, mesmo sendo cristão, tem um algo maior. Só que em Cristo a gente percebe que é o único meio que, de fato, eu posso resolver. Porque Cristo, Ele perdoa, Ele nos libera da culpa, Ele paga a dívida, e como nós já falamos, que está lá em 1 João, né? 1 João 2, filhinho, se pecar, tem um advogado justo e fiel, que, se você quiser, ele não só perdoa, mas purifica de todo o pecado. Então, só Jesus, de fato, é o que perdoa e apaga. Ele não te cobra a dívida, ele apaga. Ele paga e apaga. Só ele. E para a gente lidar com os nossos irmãos, só com ele. Tem um... Já estou terminando, tá, irmãos? Aqui é Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, tá? A nossa querida diz assim, ó. Não devemos desviar os olhos Devemos desviar os olhos do próprio eu para fitar os olhos em Jesus. E ela diz assim, continuando. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. É um 360 total. E diz mais, a bênção vem quando, pela fé, a alma entrega a Deus o próprio eu. Então, aquele poder que nenhum olho humano pode ver, cria em mim um novo ser à imagem de Deus. Quando eu entrego o meu eu, quando eu entrego o meu direito de cobrar dívida, eu tenho direito? Tem, a gente não tem direitos? Direitos e deveres. Mas a gente precisa cobrar essa dívida? Se a gente já sabe que não vai ser paga? Quando Paulo se refere ao... Eu não sei se vocês já leram aquele livrinho finitito, que é o Ego Transformado, do Tim Keller. Timothy, não sei ler em inglês. Timothy Keller. Faleceu, tem pouco tempo. Fica claro ali as fases do ego. Vazio, inflado, inflamado e tal. E é sobre Paulo que ele escreveu. E fica evidente naquela passagem que Paulo diz assim, de todos os pecadores eu sou o pior, mas eu não fico preocupado com o que eu mesmo penso sobre mim, eu estou mais preocupado com o que Jesus pensa de mim. Ou seja, entregar esse eu para Jesus é justamente essa demora em si mesmo. Eu fiz, pedi perdão, creio no perdão, tudo certo. Por que eu vou ficar lembrando? E se lembrar, conversa de novo. Talvez é porque você não se perdoou. Você pode até crer no perdão de Deus, mas você não aceitou verdadeiramente. Porque se vem a memória e te causa dor, se vem a memória e te causa dano, é porque talvez você não resolveu dentro de você. Porque uma coisa eu tenho entendido, irmão, experiência minha, tá? A gente tem certeza absoluta do amor de Deus. A Ellen White mesmo diz que o amor de Deus, quando entra no corpo, ele atinge órgãos como coração, fígado, mente. Ela vai falando, vísceras, tudo. É todo ser. E ele ilumina. É uma luz. É um poder que entra em nós. Mas se ainda assim vem uma memória que tenta me afastar de Deus ou duvidar daquele amor, é porque a questão não é com Deus, é comigo mesmo.
E você precisa ir lá de novo e falar, Senhor, eu achei que já tinha resolvido isso, mas está me incomodando. Sabe uma oração que eu tenho feito? Eu tenho mania de dizer lá na igreja do Vidigal, que é a oração dos corajosos. Salmo 139, já os últimos versos lá. Agora não tenho certeza se é os últimos versos mesmo. Bem, corrige-o se eu estiver errada. Mas ele diz assim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Tem caminho mau em mim? Eita, irmãos, tem muito. Esses dias, conversando com Deus, eu falei assim, Senhor, tem muita coisa para o Senhor resolver aqui, viu? Só que é interessante que quando a gente perceba isso, a gente seja honesto, sente e resolva. Lembra da quarta opção? O neocórtex ele está ansioso também, para sentar e resolver. O que é que eu tenho medo que os meus irmãos descubram sobre mim? Talvez seja um ponto para começar. O que é que talvez eu não contaria para nenhum ser humano? Eu tenho mania de dizer, quando eu falo alguma coisa nesse sentido, eu digo assim, se eu contar o que eu já fiz, e que eu tenho certeza que Deus me perdoou para vocês diziam, não, eu não fez isso. Seria um ponto para começar. Contar vírgula por vírgula, tintim por tintim. Porque Deus ele está ansioso para resolver. E agora eu vou ler só mais uns 2 textinhos aqui. Olha só o que ela fala. 720. Ela diz assim, ó, ela escreveu no momento que eles estavam em uma reunião. E ela diz assim, ó, os que pensam poder receber a bênção de Deus nessa reunião, sem humilhar o próprio eu, retornarão justamente como foram. A gente vai para uma reunião na igreja, a gente participa de um culto, a gente ouve, mas se a gente não render ao Senhor, o próprio eu, a gente sai como entrou. Aí ela continua, humilhemos o coração diante de Deus e permitamos que Cristo unja os nossos olhos com colírio celestial para que vejamos. E eu acho isso lindo, olha o que ela diz. Não há necessidade de sermos cegos. Isso me encoraja. Não há necessidade de eu permanecer cego, fingindo uma coisa. Por que fingindo? Porque eu conto uma historinha, porque aquilo dói e eu não quero encarar. Então, eu vou dizer que está tudo bem. E a gente vê os consultórios cheios de muitas doenças que começam na mente. Porque eu não encarei o que deveria. E ela diz a mais, o verdadeiro conhecimento de si próprio induz uma humilhação que abrirá o caminho para o Senhor desenvolver um espírito que molde e discipline o caráter. Isso é motivador para mim. Eu só vou conseguir alcançar um nível espiritual do qual a Bíblia diz que eu tenho condição de alcançar, como os discípulos alcançaram e abalaram o mundo, quando eu tiver um conhecimento profundo de mim mesmo, olhando para Jesus e percebendo que eu preciso me humilhar para que Ele desenvolva em mim um novo caráter. Porque do jeito que está, não dá. E para fechar, ela diz assim, ó, o próprio eu tem que ser crucificado antes de vencerdes em nome de Jesus as vitórias que tem para receber e o seu galardão é fiel. Antes de vencer, ela está dizendo. Ó, vou ler de novo. O próprio eu tem que ser crucificado antes de poder vencer. Porque toda a vitória que nós temos é em nome de Jesus. Sem Ele, não temos condições.
E ela diz, né? Não fiquem tristes, mostrem, inspire-se que há esperança. Não há nada tão grave que nós tenhamos feito que Jesus não seja suficiente para resolver. E não importa se a culpa é falsa, que é imposta, né? Como eu falei no início, ou se a culpa é real, que é aquela que foi nossos pais desobedecendo no Éden, ou se é a mistura das duas, que normalmente é a mistura das duas, Cristo é a única pessoa que resolve. Cristo é o poder que vivifica. Cristo é o poder que nos dá condição de sermos nova criatura. Como ela diz, quando a gente se submete a Deus, quando a gente entrega esse eu, é o único meio de Deus criar em nós uma nova imagem de Deus. Então, creio que todos têm o desejo. Creio que ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui à toa. Então, se fez sentido para você, se o Espírito Santo falou contigo, tome uma decisão agora. Vou dar uns minutinhos para vocês. E fale com Deus que você deseja aproveitar essa oportunidade de fato ser nova criatura, de fato render esse eu mais profundo, que se por algum momento, algum instante, essa sensação, mesmo que inconsciente de culpa, te trai diante do trono de Deus, que você se renda para que Ele te transforme mais e mais. Vamos orar. Vou dar um minutinho para você tomar sua decisão com Deus. A Bíblia diz que, Paulo dizendo, né, que vivamos ou morramos, somos teus. Vamos orar e falar isso com Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de poder compartilhar um tema tão delicado como esse com os teus filhinhos, Senhor, meus irmãos. Que o Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um aqui presente e que, de fato, Pai, nós sejamos melhores a cada dia, melhores superando o próprio eu, recebendo a unção do Espírito Santo diariamente, não para fazer mais coisas, a gente já trabalha muito, a gente tem uma certa circunstância que é fazer, mas a gente, de certa forma, cansa, Senhor, dessa vida. E a gente quer se render nesse instante. Que nós possamos entregar o eu mais profundo nas Tuas mãos. Que o Senhor possa operar uma mudança, uma cirurgia mesmo, de mudança de coração, mudança de mente, que abra os nossos olhos, Pai. Como a nossa querida irmã diz, não precisamos permanecer cegos. Queremos ver, Senhor. Abre os nossos olhos. Perdoa-nos. E se nós estamos nos culpando por alguma situação, dá-nos clareza também, Pai, para que a gente possa resolver isso contigo. Afinal de contas, o Senhor nos deu estrutura física, nos deu forças vitais, nos deu condições psíquicas e, principalmente, o céu inteiro a nosso favor para resolver o que precisa ser resolvido. Seja em casa, seja no trabalho, seja conosco, mas que a gente possa, a partir de hoje, ter um olhar mais clínico a respeito de como nós nos sentimos diariamente, para ir ao Senhor e resolver aquilo que precisa ser resolvido.
Afinal de contas, a tua palavra diz que ser perfeito é andar contigo. Não com medo do juízo final, porque se anda contigo, não vai temer nada disso. Mas à medida em que se anda, se conversa, a gente se integra ao Espírito Santo, o Espírito Santo age em nós. E nós temos muitas pessoas a alcançar, Paizinho. Por favor, nos dá condições melhores de te servir melhor e de sermos luz, de fato, na vida das outras pessoas. E obrigada porque ainda temos condições religiosas em nosso país para desenvolver esse trabalho. Que o Senhor derrame uma porção dobrada do Espírito Santo sobre nós, para que nós realmente possamos compreender na profundidade daquilo que é permitido a nós compreendermos. Que nós precisamos muito mais do Senhor do que nós imaginamos. Por favor, perdoa os nossos pecados. E se há alguma coisa entre nós, Pai, que precisa ser resolvido como igreja, como congregação, por favor, fala conosco, incomoda o nosso coração, para que a gente se purifique diante de Ti e tenha um novo coração, para que a Tua obra avance. Te agradecemos por tudo, pedimos uma bênção especial por cada família que está aqui presente, que o Senhor leve essa bênção para os familiares deles, que para aqueles também que não puderam vir, para aqueles que, de repente, vier assistir também esse vídeo, que o Senhor conduza cada passo de nossa vida. Afinal de contas, nós não precisamos estar sozinhos. Nós pedimos e agradecemos, crendo no mérito suficiente do nome de Jesus. Amém.